Olá a todos, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, como prometido, hoje é o último capítulo da minissérie Arquitetura Brasileira. Vamos falar hoje da arquitetura contemporânea como conceito e arquitetura contemporânea brasileira. É o último capítulo e fiquem atentos porque tem o desafio. Ao final eu vou fazer um desafio para vocês. Então, quem assiste todas as aulas ganha o certificado de 4 horas, mas quem faz o desafio ganha o certificado de 8 horas, como a gente havia combinado antes. Vamos começar aqui, todo mundo atento, prestem bem atenção, que são conceitos bem novos que nós vamos apresentar aqui. Bom, a arquitetura contemporânea, aí vocês estão vendo uma arquitetura que a gente não sabe definir, né? Porque não define um espaço, então a gente não sabe se isso é uma arquitetura ou se é uma escultura, mas essa é uma das características da arquitetura contemporânea. Ela se mescla com a escultura. É uma arquitetura que pode ou não definir espaços. E aí ela vai desafiar o próprio conceito original da arquitetura. Então, ela é uma época de grandes questionamentos, é uma época em que os arquitetos se tornam pluralistas, porque eles vão querer fazer essa mistura, essa mixagem, do que a gente pode chamar também de arquitetura escultórica. Então, esse é um exemplo, The Stairs, que fica em Nova York. Ele fica, inclusive, ali atrás, vocês vão ver também uma outra obra que é muito famosa hoje, ela acabou de ser inaugurada, The Shed. É bem interessante vocês pesquisarem essas duas obras que ficam em Hudson Heights, que era um bairro nova-iorquino que estava abandonado e a prefeitura fez, então, uma série de concursos públicos para revitalizar essa área. Classicamente, a gente vai definir a arquitetura contemporânea como a que surgiu no final da década de 1980. Eu não tô com meus óculos, hein? Tô com óculos de outra pessoa, porque o meu ficou em casa. Eu não tô em casa, né, gente? Eu tô numa reuniãozinha familiar, mas tirei esse tempo para falar com vocês. Então, a arquitetura contemporânea, ela surge na década de 1980 e vem até os dias atuais. Então, muito cuidado quando vocês, arquitetos, futuros arquitetos em formação, falarem a palavra arquitetura moderna. Não é. A arquitetura moderna é a arquitetura modernista que vocês viram na aula de ontem. A arquitetura que está sendo produzida agora, no século XXI, no final do século XX e no século XXI, a gente chama de arquitetura contemporânea. Cuidado para não misturar esses dois termos. Ela não apresenta a nossa arquitetura contemporânea brasileira, bem como a arquitetura contemporânea internacional. Ela não tem aqueles princípios, né, que a gente viu lá em Le Corbusier. Ela tem critérios, mas ela não tem uma coisa estabelecida, uma forma engessada, muito pelo contrário. A arquitetura contemporânea, ela vem questionar aqueles conceitos da arquitetura modernista, porque a arquitetura modernista acaba ficando monótona. E o que a arquitetura contemporânea mais quer é não transformar a arquitetura, não trazer monotonia para a arquitetura. A gente vai ver aqui. Claro que a gente está fazendo aqui um passeio pela arquitetura contemporânea, vocês têm muito material na internet e fiquem atentos ao desafio, que o desafio também é um material de pesquisa muito importante para vocês. Então, ela não tem uma proposta única, ela vai misturar muitas tendências, inclusive ela vai trazer muita referência da arquitetura modernista. Como vocês vão ver aí, em diversos exemplos, onde eu vou chamar a atenção de vocês que alguns elementos foram herdados da arquitetura modernista. A arquitetura contemporânea, ela não está preocupada apenas com beleza e design. E ela traz propostas conceituais, mas olha o que eu disse a vocês aqui, a gente já vê o teto-jardim, o terraço-jardim. Isso é um conceito lá da arquitetura modernista, estão lembrando, né? Então, ela herda esses conceitos, mas ela faz uma releitura
tirando a monotonia e acrescentando principalmente formas orgânicas. Então, vai se preocupar também com a sustentabilidade. Isso é uma coisa muito, muito importante para vocês gravarem, que a arquitetura contemporânea, vocês já devem ter visto diversos exemplos, né? Onde há uma grande preocupação com a sustentabilidade, a biofilia, a integração com o entorno. Todas essas são características não formais, são características conceituais. A diferença em relação à arquitetura modernista. A arquitetura modernista, você tinha conceitos formais, ou seja, a forma tinha que acompanhar os critérios. Estão lembrando os critérios de Le Corbusier, planta livre, janela em fita, pilotis. Aqui a gente não tem formalismo, a gente tem conceitos. Um dos conceitos que a gente vai ver um pouco mais adiante é o conceito da sustentabilidade. Toda arquitetura contemporânea, ela vai ser de alguma forma sustentável, ou pela utilização da biofilia, ou pelo reaproveitamento de peças, de materiais, que eles não sejam simplesmente descartados. Então, também aí vai entrar uma sustentabilidade financeira, não é isso? Vocês concordam? Então, também tem a sustentabilidade financeira nesse meio aí, quando a gente pensa em reaproveitamento. Então, como eu coloquei aqui, os projetos contam com materiais reciclados e estruturas que consomem menos energia. Vamos lá. Aqui a gente viu uma casa com terraço-jardim e com a cobertura ondulada. E aqui, quando a gente fala de elementos de ambiente natural, eu vou trazer para vocês um exemplo que eu estive lá, eu visitei na cidade de Seattle, a sede da Amazon, né? E aí, essas esferas, né? São 3 esferas, uma do lado da outra, elas são uma estufa de espécies vegetais da Amazônia, fazendo essa brincadeira com o nome Amazon, com a Amazônia. Então, as espécies vegetais que estão plantadas dentro dessa esfera, a Amazon Sphere, o nome é esse, vieram da floresta amazônica. Inclusive, algumas foram plantadas durante a obra, porque a gente não tem como trazer uma árvore como eles têm aí, porque eu estive lá. Eles têm árvores de 30 metros de altura. Então, eles trouxeram da floresta amazônica, ou seja, de um meio bem natural, né? Que a gente vai entender como também a sustentabilidade. Lembrem também, o vidro faz essa conversa com o exterior. Então, os projetos e prédios contam com designs inovadores e principalmente designs sustentáveis. A gente vai ver vários exemplos aqui, mas a gente vai perceber também que a arquitetura contemporânea, ela tem um dedo aí de autoral, né? Cada arquiteto vai trazer a sua reinterpretação e a gente vai ver alguns conceitos. Lembrem que não é formalismo, tá? Não é que tem que ter, são conceitos que vão aparecer, né, na arquitetura contemporânea. Um deles, já falei aqui, a sustentabilidade, que vai promover a harmonia entre a obra e a natureza. É um dos aspectos mais valorizados da arquitetura contemporânea. Vocês lembram quando eu estive em São Paulo, onde nós gravamos aquela visita técnica remota? Aliás, nós vamos continuar com essas visitas técnicas remotas. E quando nós gravamos, nós encontramos diversos exemplos da arquitetura sustentável com a inclusão da biofilia através de vegetação de materiais naturais. Tem também a questão do vidro. Muito se usa o vidro, porque o vidro faz essa ligação do interior da edificação com o exterior da edificação. Como a gente vai ver aqui, alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês.
Lembrando que a arquitetura contemporânea, ela não vai só tratar da arquitetura da edificação. Ela vai pensar também em arquitetura de interiores e a gente vai ver isso agora. Esse aí é um projeto resultado de um concurso público para o Museu da Imagem e do Som, lá no Rio de Janeiro. Ele ainda está em obras, mas é um projeto que ele tem todas as características. Bom, o arquiteto não é brasileiro, é um arquiteto austríaco que ganhou esse concurso. Ele traz uma praça lá em cima, vocês estão vendo aí um verdinho lá em cima, é uma praça. Você sobe através dessas escadas rolantes que estão na fachada. E o mais interessante é a acessibilidade, porque qualquer pessoa que sobe essas escadas, ela está na calçada, não há nenhum tipo de barreira. A única barreira que existe é para entrar no museu. Para entrar no museu, você tem que pagar ingresso, você tem que entrar. Mas utilizar o edifício e acessar o terraço jardim, você não tem nenhuma barreira. Não dá para ver aí, mas eu estive lá, né? Essa escada rolante, ela nasce justamente na calçada. Tem um calçadão aí, isso é Copacabana, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, se não for o mais caro. E a prefeitura faz um museu de frente para o mar, com toda aquela vista, onde qualquer pessoa pode subir no terraço jardim e olhar a vista lá de cima. É a vista mais bonita do Rio de Janeiro, para quem já esteve lá. O Rio de Janeiro, a vista mais bonita é da praia de Copacabana, onde você vê aquelas ilhas, né, de pedra, que são pedras que afloram no mar. Então, qualquer pessoa vai poder ter essa vista. Como eu costumo dizer a todo mundo, o que ganha concurso não é apenas o projeto, mas o conceito. Eles fizeram uma coisa muito interessante que no tapume da obra, embaixo, no fechamento, né, de madeirite, eles colocaram telas, né, telas de televisão, contando a história do concurso, contando o conceito, mostra inclusive o segundo e o terceiro lugar. É muito interessante porque você na calçada você tem acesso a toda essa informação, né? Que coisa legal isso, né? Na própria cidade você vai ter, no calçadão você tem contato com toda a história do projeto, né? Então, são coisas assim bem curiosas que eu gosto de falar com vocês, porque como viajar é importante, né? Viajar faz a gente ter esse tipo de experiência. É muito importante, então, a gente destacar a busca pela individualidade e personalidade exprimidas nos projetos. A gente chama isso de arquitetura autoral. Então, os arquitetos, eles vão buscar cada vez mais dar a sua assinatura e transpor o limite da tradição. Eles vão procurar inovar, trazer inovação, tanto na forma quanto na funcionalidade. E na forma, a gente vai ver construções irregulares, fragmentadas, com fachadas orgânicas, com muito vidro, com muita transparência. Tudo isso vai caracterizar a arquitetura contemporânea. Como a gente vai ver aqui, diversos exemplos que eu vou mostrar para vocês. E como eu disse a vocês, que são arquiteturas autorais, a gente vai falar dos arquitetos, dos profissionais. Então, essa daqui a gente já passou. Eu vou mostrar a vocês outra imagem aqui que vai traduzir um pouco esse texto. E a gente começa falando de talvez o maior arquiteto contemporâneo do Brasil. Morreu recentemente, infelizmente, né? Mas ainda produzindo. Rui Otaki. Ele foi e continua sendo o nosso maior arquiteto de arquitetura contemporânea. E atrás dele vocês estão vendo os desenhos dos projetos dele. A gente vai mostrar a vocês aqui, né? Então, ele teve uma vida muito profícua. Era uma personalidade bem diferente, né? As pessoas que conviveram com ele dizem que ele tinha, né, várias condutas diferentes. Por exemplo, ele morava num apartamento que só tinha um quarto, porque ele demoliu o apartamento todo, um apartamento de 500 metros quadrados, porque ele queria ficar andando na sala para poder ter ideias. Ele vivia arquitetura o dia inteiro,
Ele só era fazer projetos de arquitetura. Eu vou mostrar algumas obras dele aqui para vocês verem como ele era extremamente inovador. Esse para mim, pessoa física, Cristina, não professora, para mim esse é o projeto dele mais bonito, que é o Hotel Unique, que fica em São Paulo. Observem que ele é um hotel baixo. O gabarito de altura dessa área era bem limitante para ele. Ele conta a história desse projeto, que quando ele se deparou com um gabarito tão baixo, ele não soube o que fazer a não ser alongar a forma. Em vez de verticalizar, ele não podia verticalizar, ele alongou a forma. E quando ele alongou a forma, ele teve a ideia de fazer essa curva que muita gente chama de meia melancia, né? Então, ele fez essa forma bem inusitada, que é essa meia melancia. Observem que as janelas são redondas e está aqui no Brasil, em São Paulo. Então, eu costumo dizer a vocês, vamos todos fazer essas visitas, eles recebem super bem. Eu já fui 2 vezes, uma vez eu fui sozinha, pedi para conhecer, eles me levaram até um apartamento e da outra vez eu fui com um grupo de alunos, na primeira viagem que a gente fez, a primeira viagem de conhecimento, com um grupo de alunos e nós entramos, fomos até lá em cima, vimos a piscina. É uma piscina vermelha, olha quanta inovação. A piscina é vermelha, o fundo da piscina é de vidro, tem um vazio aí no meio, naquele intervalo onde não tem janela que vocês estão vendo. É um vazio de cima até embaixo e quando você chega no lobby, no térreo, você olha para cima, você vê o fundo da piscina em vidro. É uma visita técnica que chega a emocionar de tanta inovação, né? Primeira coisa que vocês veem logo é essa parede curva, como é que ela se traduz dentro do apartamento. Uma das coisas que eu gosto mais de Rui Otaki é que ele não faz casca, ele faz forma e função. Então, essa curva que está aí, que vocês estão vendo, ela aparece nos apartamentos do hotel. Então, vão lá dar uma pesquisada, entra no site, é uma coisa impressionante. Porque os apartamentos, eles emendam o piso com a parede através dessa curva. É genial, genial. Essa minha visita que eu fiz lá, eu aprendi muita coisa, gente. Muita coisa, muito como realmente romper contradições, né? Por que a piscina dele é vermelha e não é azul? A gente só faz piscina azul, a gente só faz piscina verde, né? E ele faz uma piscina vermelha. Então, tudo isso é inovação. E inovação está embutida nesse conceito que a gente fala da arquitetura contemporânea brasileira. Esse aqui é um outro projeto dele, é o Museu Tomiotaki. Tomiotaki era a mãe dele, ele fez um museu e um Instituto Tomiotaki, na verdade não era um museu, era um Instituto Tomiotaki, que tem muitas obras dela também. Aí no térreo tem um restaurante. Então, quando eu vou aí com meus alunos, nessas viagens de conhecimento que a gente faz, que a gente já fez 3, né? 2 para São Paulo, 1 para Brasília. E aí dentro tem um restaurante, chama Capim Santo, muito legal, um restaurante a quilo, né? Self-service. Então, você ainda tem essa facilidade, aliás, como em todos os lugares de São Paulo, são bem planejados. Aqui você tem salas de pesquisa, você tem muita coisa de arte, tem exposições itinerantes, tem um acervo, né, pessoal, físico aí dela, de Tomiotaki, que ficou aí, né, ela já faleceu também. E esse Instituto Tomiotaki, ele é gerenciado pelo irmão de Rui Otaki, Roberto Otaki. Eu estive, inclusive, com o Roberto Otaki na visita técnica que a gente... Boa ideia! Foi uma viagem com os formados. Adorei a ideia, Melina. Vamos ver, vamos. Escolha um lugar. Eu tô muito apostando em Inhotim, viu? Para vocês é muito importante conhecer Inhotim e todas as possibilidades de paisagismo que vocês podem agregar aos projetos de vocês. Então faz logo um grupo aí no WhatsApp, Viagem dos Formados, e vamos em frente. Né? Uma ideia só é boa quando ela se transforma em sonho. Um sonho só é bom quando ela se transforma em realidade. Então, vamos lá. Organizar, não é tour, querida. É viagem de conhecimento. É uma viagem de visita técnica.
Então, até 6 horas da tarde, a visita técnica. O que vocês fazem depois de 6 horas da tarde, a professora não tem nada com isso. Mas no dia seguinte, 8 horas da manhã, tem que estar na visita técnica. Combinado? Tem que ser assim. Vamos lá, mais um edifício dele. Ficou um pouco cortado com a minha imagem aqui. Eu me passei nessa. Então, mais um prédio dele, onde vocês veem ele sempre dando movimento nas fachadas, né? Muito legal. E aí, a gente vai ver mais o quê? A gente vai ver um aquário. Um aquário que ele fez, agora eu não tô me lembrando, acho que foi um aquário, foi lá pelo Centro-Oeste, não sei exatamente onde é. Mas é um aquário aqui no Brasil, né? Projeto dele. E também, olha as formas que ele usa. Imagine você construir, tá construído, né? Imagine você construir essa forma que tá em cima. E aí a gente vai ter que falar, e a gente vai falar aqui de tecnologia. Não é qualquer programa que consegue fazer essas formas, né? Mesmo porque a gente não consegue nem ler essas formas em planta baixa. Bom, aqui mostrando um pouco que Rui gostava muito, Rui Otaki gostava muito de fazer os interiores dos edifícios dele. Nesse Instituto Tomiotaki, ele faz também, ele tem esse restaurante self-service embaixo, e em cima tem um restaurante todo preto, né? Que é comida japonesa, e é projeto dele também, e eu fui nesse restaurante. Então, para vocês verem as formas orgânicas, todas aqui presentes, né? E aqui a gente vai ver um outro critério conceitual, né, da arquitetura contemporânea, que é a arquitetura contemporânea brasileira, que é marcada mesmo, influenciada pelo minimalismo. Olha que coisa interessante. Então, a arquitetura brasileira, ela vai ser muito influenciada pelo minimalismo, como a gente vai ver nas imagens aí. Então, a convivência com a tecnologia e as soluções que não agridam o meio ambiente. Então, a gente vai ver aqui, olha, que interessante essa imagem, né? Essa imagem é o mínimo que você consegue, que você vai interferir na natureza, mas muito integrada à natureza. Isso é que é interessante, né? E sempre em volta você vai ver o verde. Esse projeto é de Márcio Kogan. Ele também é um arquiteto contemporâneo, e o interessante dele é que ele se dedica mesmo a residências, né? Então, vamos ver aqui um outro critério, que é a tecnologia, que faz muito, a tecnologia se faz muito presente nos projetos atuais. A gente sabe da dificuldade, né, de você representar formas orgânicas em planta baixa, até no 3D. Então, na verdade, a arquitetura contemporânea, ela vai se apoiar em outros programas. A gente conhece, assim, 3 programas básicos, que seriam o SketchUp, o AutoCAD e o Revit e o ArchiCAD, né? Que o ArchiCAD está chegando bem forte aqui. Mas a arquitetura contemporânea, com essas formas orgânicas todas, ela não consegue ser transformada ou lida apenas por esses programas. Então, a gente vai ter aí o aparecimento de programas que são de origem de design automobilístico. Isso aí dava outra aula só para falar desses programas novos. Um deles é o Rhinoceros, o outro Grasshopper e o outro Nest. Então, são vários programas que a gente não tem ainda em uso, que eu conheça, aqui na Bahia, mas que alguns arquitetos já estão usando aqui no Brasil. Isso aí é de uma complexidade muito maior, vai mexer com programação de computador, vai mexer com informática, mas a gente tem que ficar atento, porque essas ferramentas tecnológicas, elas vão dar um potencial muito maior à criatividade de vocês. Então, aqui eu tô falando para 3 formados que estão aqui comigo, falar com eles que eles vão precisar se encontrar com esses programas em algum momento,
para ter um diferencial. Você imagina um arquiteto que domine esses programas, ele com certeza vai ser um arquiteto disputado no mercado, né? Disputado no mercado desses grandes arquitetos baianos que estão precisando desses projetos, desses programas, para poder potencializar toda a obra deles. Aqui a gente já falou da individualidade e da personalidade, e a gente está falando da arquitetura autoral, mas a gente também vai ver uma coisa muito interessante aqui, que é outro elemento característico da arquitetura contemporânea mundial e brasileira, que são os elementos de alto padrão. O que ele quer dizer com isso? Materiais muito novos e tecnológicos. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que é arquiteta e a gente estava exatamente falando sobre isso, né? Então, já inventaram um vaso sanitário que não precisa mais ser ligado a esgoto primário, ele pode ser ligado a esgoto secundário, porque ele vai ter um triturador. Então, hoje você vai poder colocar banheiro em qualquer lugar, não precisa mais ficar atrelada a descida de tubo de esgoto e de água. Então, isso é uma inovação imensa, que você pode pegar esses apartamentos antigos e criar mais banheiros, que é normalmente uma necessidade grande do cliente, e era exatamente isso que ela pesquisou, porque ela está trabalhando num apartamento antigo, enorme, mas só tinha uma suíte e 3 quartos com um banheiro no corredor. O que ela fez? Ela procurou tecnologia, se apoiou na tecnologia e conseguiu criar mais uma suíte, né? E o outro banheiro ela incorporou a um outro quarto, e o outro quarto virou home office. Então, vamos fazer pesquisas, vamos pesquisar não só a qualidade do material que vocês vão usar, mas as novas tecnologias que vão facilitar e vão trazer qualidade aos projetos de vocês. Vocês têm que realmente fazer pesquisa, tá? Não adianta, a graduação, ela não consegue abarcar toda essa quantidade de informação nova que está aparecendo muito rapidamente no mercado. Então, uma dos nossos objetivos aqui no Arque a Mais é trazer para vocês essas inovações, e vou fazer exatamente, ela já me deu o contato dessas pessoas para a gente fazer lives, e em 2022, a partir de fevereiro, a gente vai trazer lives com inovações exatamente nessa área de construção, né? Então, materiais de alto padrão, de fachada, a gente já conhece, né? A madeira sintética, que não é mais a madeira natural, que a gente não quer mais que isso apareça como um prejuízo ao meio ambiente. Aqui eu trago para vocês uma forma bem interessante, né? Muito interessante, que é o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles. Eu estive lá, inclusive eles fazem um tour só para arquitetos, onde eles mostram a estrutura, e a gente vai entender o que é forma e função, como elas são separadas, né? Apesar de Vitruvius dizer que elas não podem ser separadas, mas elas são separadas nesse edifício. Quando o edifício é um edifício ortogonal simples, é só vocês pesquisarem na internet, o Arque dele tem todos os projetos, e vocês vão ver que a sala de concertos é um padrão normal e tudo, mas ele faz o quê? Depois ele faz uma casca, né? Então, esse é o termo mesmo que a gente usa, né? Fachada em casca. Essas curvas que vocês estão vendo aí, elas não se relacionam com os espaços interiores. Que foi o que eu disse a vocês, que o Royal Tac, ele não faz isso. Ele traz a curva dele de fora e ele rebate no interior. A mesma coisa a Zaha Hadid. As formas curvas de Zaha Hadid, elas aparecem nos espaços interiores. E isso é forma e função juntos. Mas aqui não. A forma é uma coisa, a função é outra, completamente diferente. Então, são conceitos, gente, que começam a cair por terra, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui uma coisa interessante, que é o desconstrutivismo. Desconstrutivismo é justamente você pegar uma forma, desconstruir e aplicar ela de novo, né? É também uma influência grande na arquitetura contemporânea. Eu vou mostrar a vocês aqui
como se quebra linearidades, como os arquitetos estão apostando em formas totalmente inusitadas, que acho que a gente não veria isso tão fortemente assim. Observem esse edifício, onde você tira um pedaço da fachada e transforma em vidro. Isso é desconstrutivismo, né? Então, é também uma tendência muito forte, de novo, trazendo um pouco a arquitetura escultórica. Eu quero chamar a atenção, eu quero que o meu edifício chame a atenção de todo mundo, é a arquitetura escultórica. A gente não pode falar de arquitetura escultórica sem falar também de um arquiteto que veio do modernismo e que a gente conhece muito mais ele no modernismo, mas que ele também se transforma num arquiteto de arquitetura contemporânea, que é o próprio Oscar Niemeyer. No final da carreira dele, ele foi produtivo até 100 anos, né? 102 anos ele produzia. Ele traz essa forma inusitada que é o Museu de Arte Moderna Museu de Arte de Niterói. Eu estive aí também, eu trago sempre essas referências que eu vou, gente, porque eu sei falar mais com propriedade, né? Então eu subi essa rampa vermelha, eu fiquei ali embaixo tem água, essa água aí, em algum momento ela vai se misturar com a água do mar, vai fazer quase que uma borda infinita. Enfim, ele teve todo um pensamento em torno desse museu, que é um pensamento de arquitetura contemporânea, porque a gente não pode mais dizer que isso é arquitetura modernista, né? Ele já tem os conceitos, apesar da janela em fita, apesar do pilotis, que a gente pode entender como pilotis, mas